galera, estamos de volta, professor André na área aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa saga, a nossa odisseia pela termodinâmica, tá? E agora eu vou falar com vocês sobre o ciclo famoso, ciclo de Carnot. Conhece? Não? Tá, o nem tão famoso assim, ciclo de Carnot. Mas ele vai ficar famoso que você vai conhecer agora, certo? Ciclo de Carnot é para máquinas térmicas, tá? Lembrando, só antes de começar a falar sobre o ciclo de Carnot, deixa eu falar de novo, rapidão, só para lembrar você, tá? Um conceito aí, que é o conceito de máquinas térmicas. Você precisa lembrar, o conceito de máquinas térmicas é quando você pega uma máquina que utiliza calor para realizar um trabalho. A gente se acostumou, inclusive, a desenhar assim, né? Uma máquina, a machine, e aqui, ó, ela recebe calor de uma fonte quente, ela realiza um trabalho e perde calor para uma fonte mais friazinha. É ou não é? Beleza. E daí você sabe, inclusive, calcular o rendimento desta máquina. E o rendimento desta máquina, assim como o rendimento de qualquer coisa que você queira, é o que eu consigo utilizar do total que eu tenho. O que eu consigo utilizar do total que eu recebo. Beleza? Fechou? Então é isso. Isso é máquina térmica. Ó, até coloquei, falei machine, coloquei machine, né? Máquina. Beleza? Tá. O que é o ciclo de Carnot? Meu, esse cara, o Sadi Carnot, ele ficou muito tempo, mas muito tempo, engenheiraço. Ficou muito tempo estudando máquinas térmicas. Mais de 20 anos estudando máquinas térmicas. E estudando os ciclos termodinâmicos. Os ciclos das máquinas térmicas. E hoje a gente vai falar de dois ciclos, nessa aula de agora. Dois ciclos. Um, o ciclo de Carnot, e o outro é o ciclo do motor do nosso carro. Normalzinho, do carro que papai tem, você tem, sei lá. Então, é isso que a gente vai falar hoje. O que o Sadi Carnot ele fez? Ele falou o seguinte, ó. Eu descobri um método de você tirar o rendimento máximo de um motor. Foi isso que ele falou, basicamente. Para você tirar o rendimento máximo de uma máquina térmica, você tem que fazer este ciclo que eu tô te recomendando. Qual ciclo, professor? Aqui, ó, desenha comigo aí. Eu sei que tá desenhando ali na TV, mas é muito importante você desenhar, né? Então, pressão e aqui volume. E o ciclo de Carnot, ele é formado por duas isotermas. Então, desenha duas isotermas ali. Desenha duas isotermas. E desenha duas adiabáticas. Adiabática é isso aqui, ó. Eita, professor. É isso aí, é isso aqui. Então, este é o ciclo de Carnot. Desenha bonitinho assim, tá? Nossa, fiquei de cara. Meu desenho ficou bonitão mesmo, hein? Aqui, ó. Toda máquina térmica, ela funciona em ciclos, tá? Máquina térmica, geralmente, funciona em ciclos. Então, começa, vai, faz, volta para a mesma posição. Começa, vai, faz, volta para a mesma posição. E por aí vai. Beleza. Qual que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot ele é feito por duas isotermas, que está em preto, e duas adiabáticas, que estão em vermelho, certo? Se você seguir este ciclo, você tem um rendimento máximo teórico perfeito de uma máquina. Foi isso que o Sadi fez. Foi isso que o Carnot fez. Sadi Carnot é o nome dele, né? Tá. O que é esse primeiro trecho aqui? Interpreta para mim. Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho, quarto trecho. Nomeia esses trechos para mim. Nomeia, professor. Peraí, deixa eu pensar. Pensa aí. Primeiro trecho aqui, ó. O volume está diminuindo, tá? Tá, professor. Então, é uma compressão, porque o volume está diminuindo, uma compressão isotérmica. Porque nesse trecho está no pretinho, né? Compressão isotérmica. E aqui? É uma compressão adiabática. Compressão adiabática. Aqui, ó, no 3. É uma expansão adiabática. Expansão adiabática. E no 4? É uma... Opa, falei errado. Uma expansão isotérmica. Porque tá na parte da isoterma, né? Expansão isotérmica. E no 4? Uma expansão adiabática. Então, de novo. Compressão isotérmica, compressão adiabática, expansão isotérmica e expansão adiabática. Esses são os 4 nomezinhos. Só precisa decorar? Não, é só olhar. Pô, se o volume estiver diminuindo, é compressão. Se o volume estiver aumentando, é expansão. Acabou, é isso. Fechou? Agora, qual que é a importância da parada aí?
esse ciclo, ele tira o rendimento máximo teórico de qualquer máquina térmica. Quando eu falo em rendimento máximo, já esqueça uma coisa que vem na nossa cabeça sem a gente querer. Rendimento máximo não é um valor alto, não é 100%, não precisa ser 90%, é um valor que pode ser baixo. Por exemplo, toda máquina térmica ela tem um defeito. O rendimento dela geralmente é baixo. Professor, o rendimento do meu carro é baixo? É. É coisa, dependendo do teu carro aí, vai ser algo próximo de 30%. Sacou? O rendimento do teu carro é algo próximo de 30%. Sabe o que isso quer dizer? Que dos 10 litros que você coloca lá no teu carro, 3 litros você realmente utiliza e o resto você perde. Por quê? Porque é o rendimento do motor do carro. Sacou? Então fica a dica aí pra você. Agora, o rendimento máximo também não é algo elevado, é só o máximo. Se o motor do carro ele seguisse perfeitamente, é impossível seguir perfeitamente, mas seguisse perfeitamente este ciclo, ele chegaria no rendimento máximo daquele motor, que, sei lá, 40%. Sacou? Por isso que a gente pesquisa tanto questão de carros elétricos, carro movido a outra coisa e por aí vai. Show? Tá. Tem como calcular esse rendimento máximo, prof? Tem, tá aqui, ó. Esse rendimento máximo teórico vai ser calculado como sendo 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. E anota isso aqui pra mim. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Você só vai utilizar, olha aqui pra mim, olho no olho. Você só vai utilizar esta equação quando ele falar em ciclo de Carnot. Ou rendimento máximo teórico. Fechou? Então só vai usar esta equação aqui quando ele falar em rendimento máximo teórico ou ciclo de Carnot. E o Carnot, ele linkou o rendimento máximo às temperaturas que você trabalha no motor. Então o motor de carro, por exemplo, a temperatura da fonte fria, que é o ambiente, vamos colocar, é 25 graus Celsius. E a temperatura da fonte quente, vamos colocar 1000 graus. Né? Então eu vou ter aqui, quando eu fizer a divisão e fizer aqui, eu vou ter um rendimento, sei lá, de 30%. Beleza? Tudo bem? Lembrando, nunca use em graus Celsius, sempre em Kelvin. Professor, e se eu diminuir a temperatura da fonte fria? Se eu diminuir a temperatura do ambiente aqui, se eu for lá para o Alasca, no caso, eu vou ter um rendimento maior? Vai ter um rendimento maior. Se você colocar uma temperatura da fonte fria menor, isso aqui vai dar um número menor, que quando eu tirar do 1 vai dar um número maior, logo o rendimento ele aumenta. Agora, para eu ter rendimento 100%, professor, o que eu teria que fazer? Eu teria que chegar aqui nessa temperatura da fonte fria, teria que chegar a 0 Kelvin. É possível chegar a 0 Kelvin? Não. Então não é possível chegar no rendimento 100%. Fechou? Tudo bem? Então anota isso aí para mim, porque é super importante. E daí, já aproveitando, já que eu falei do ciclo de Carnot, que são duas isotermas, duas adiabáticas, deixa eu te mostrar aqui um desenho como que funciona o motor do carro. Pode ser o motor de um carro normal. Assim, que você tem no teu dia a dia, pode ser o teu também. Ah, é, professor? É. Posso pagar aqui? Ah, já pagou, né, prof? Tá. Qualquer coisa você volta o vídeo aí, né? E vê essa formulinha aqui. Beleza. O motor do carro, ele é chamado de motor de 4 tempos. Motor de 4 tempos por quê? Porque ele funciona em 4 etapas, em 4 tempos, certo? E esses 4 tempos, se você puder anotar aí, eu agradeço. Ó, tem lá dentro do motor cilindros. Ó, já vai conectando as coisas. Pessoas cilindradas, tem uma coisa a ver? Tem. Tem lá dentro do motor cilindros. Tem um pistão, que é esse cara que vai subir e vai descer. Tem uma vela, que é esse cara que tá bem aqui em cima, branquinho, ó. Tá bem em cima aqui, a vela. Tem as portinhas de entrada aqui. Tem o virabrequim, que vai ficar fazendo este movimento aqui no pistão. Certo? Beleza. O primeiro passo é você chegar no posto e colocar gasolina. Ou etanol, também, pode ser. Então você chegou no posto lá, colocou gasolina e tal, você está abastecido. Legal, prof. Daí você vai andar. Quando você começa a andar, é jogado lá dentro deste cilindro aqui, é o mesmo cilindro em 4 etapas, tá? Então não são 4 cilindros aqui desenhados, é o mesmo em 4 etapas. Beleza. Essa portinha aqui primeiro se abre, tá, prof? E entra lá uma mistura de ar mais combustível. Então um pouquinho de gasolina, mais um pouquinho de ar. É isso que entra. Por que tem que entrar ar? Para acontecer a explosão, porque você tem que ter oxigênio para acontecer a explosão, certo? Então, ó, aqui ele coloca ar mais combustível.
E quando ele coloca, esse primeiro passo é chamado de admissão. É quando é admitido essa mistura lá dentro. Fechou? Tá. E daí a mistura entra. Quando a mistura entra, invariavelmente, o que vai acontecer com o pistão? Ele vai descer, ó. Daí vai dar essa voltinha aqui e vai subir de novo. Ele desce, dá a voltinha e sobe de novo. Quando ele sobe, vem a segunda etapa, vem o segundo passo, que é a compressão. Daí o pistão subindo vai começar a comprimir essa mistura de combustível mais ar. Começa a comprimir. Beleza. Chega no estado de máxima compressão, quando tu tá muito quente lá já, estado de máxima compressão, a vela, bum, faz uma faísca. A vela fazendo uma faísca vai explodir tudo. Então ali, na tua frente, tá acontecendo várias explosões. Isso é muito interessante. Quando acontece a explosão, esse pistão é jogado violentamente para baixo. Jogado violentamente para baixo. Então acontece uma explosão, depois a expansão, certo? E naturalmente, por inércia, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai subir de novo. Quando ele sobe de novo, acontece a exaustão ou a descarga, que é, ele vai jogar todo esse produto da explosão para fora. É isso. E daí começa todo o processo de novo. Entra a compressão, explosão e expansão, descarga, joga para fora. E fica nesse processo até você parar o carro. Beleza, se eu for colocar tudo isso num gráfico, este aí vai ser o gráfico. Olha com carinho, se puder, desenha, porque esse gráfico é muito importante, gosta muito de cair no Enem, sacou? Vem comigo aqui, ó, vamos interpretar esse gráfico. Beleza, prof? Tá pronto, preparado? Ó, eu tô preparado. Vamos lá. Ó, é um ciclo, né? Do A para o B, o que está acontecendo? A pressão se mantém constante e o volume está aumentando. Pressão se mantém constante e o volume está aumentando, quer dizer que do A para o B está acontecendo esse processo de admissão, tá? O pistão está descendo. Beleza. Do B para o C, o pistão está voltando. E o pistão, quando está voltando, o volume vai diminuindo e a pressão vai aumentando. Ah, professor, faz total sentido? A gente consegue desenhar isso aqui para um gráfico. Olha só. Tá, o volume vai diminuindo e a pressão vai aumentando. Chegou no ponto C, chegou nesse pontinho C aqui, o que vai acontecer? Olha a explosão. Pare. Olha a explosão. Ligou a faísquinha na vela, a vela fez uma faísquinha, aconteceu a explosão. Do C pro D é a explosão. É o momento, aquele instante da... Quando acontece a explosão, ó, o volume aumenta, a pressão aumenta loucamente. E o volume tá paradinho, porque é o momento da explosão. Isso aqui é instantâneo, fechou? E daí vem do D pro E. D pro E é, depois que acontece a explosão, o volume vai aumentando e a pressão vai diminuindo. O volume vai aumentando, pressão vai diminuindo. Daí chegou no ponto E pro ponto B, o que vai acontecer? Vai acontecer, o volume vai permanecer constante e a pressão diminui, porque quando acontece aqui, ó, deixa o cara fazer assim, o volume aumentou adiabaticamente. Ou seja, temperatura diminuiu. Temperatura diminuiu, pressão diminuiu. E daí do B pro A voltando, é justamente essa descarga que ele vai jogando para fora todo aquele produto. Daí recomeça tudo de novo e fica nesse processo aí. Show? Esse é o motor do carro. Daí, olha só como que caiu numa questão do Enem. Ele caiu o motor ciclo diesel. E essa questão é legal porque, ó, Rudolf Diesel patenteou o motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão vezes volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, beleza. 2 das quais são adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com injeção de combustível. Qual que é a diferença do motor a diesel com o motor a combustão? O motor a diesel, uma das grandes diferenças, é que não tem vela. Então só com a pressão, a compressão ali do ar mais o combustível já acontece a explosão, não precisa de vela, tá? Então é uma coisa a menos para dar bug no sistema. Então tá aqui, ó. Bom, e ele fala que tem 2 adiabáticas, tá? 2 são adiabáticas. No ciclo diesel, o calor é absorvido em 2 adiabáticas. O calor é absorvido em... Povo, vamos lá. Se eu tenho 2 adiabáticas, já me fala, quais são as 2? É óbvio que é A pro B e do C pro D, certo? A pro B e C pro D são 2 adiabáticas. Isso é muito óbvio, por quê? Porque a adiabática tem aquela curva, aquele jeitão curvo que a gente desenhou lá da outra vez. Tá, se é adiabática, não tem troca de calor. Então, se ele quer saber o calor é absorvido, não pode ser do A pro B, não pode ser do C pro D. De cara já corta isso aí. Tá, onde que vai ser então, prof?
Pode ser do B para o C ou do D para o A. Daí pensa, do B para o C. Do B para o C, a pressão é constante e o volume ele está aumentando. Se o volume está aumentando, vamos lá. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Se o volume está aumentando, quer dizer que este cara é positivo. Certo? Se o volume está aumentando e a pressão é constante, quer dizer que o ΔU também é positivo, porque a temperatura tem que aumentar. Pensa comigo, pressão, que é a quantidade de colisões, ela se mantém constante. E o volume está aumentando. E só pode acontecer, a quantidade de colisões só pode ficar constante se a velocidade das molequinhas aumentarem. Faz sentido? Total? Show! Então, o ΔU tem que ser positivo. E se esse cara é positivo e esse aqui também, logo o calor é positivo. Logo ele foi absorvido. Sacou? Então, ó, ele vai ser absorvido no BC. E no DA? No DA, o volume é constante, a pressão está diminuindo. Se a pressão está diminuindo, a temperatura também tem que estar diminuindo. Então aqui vai ser negativo esse cara. Se esse cara vai ser negativo, esse cara vai ser negativo também, porque o trabalho vai dar zero, porque o volume é constante. Então tem que ser do B para o C. Acabou. Aqui ele vai perder calor no caso, certo? Letra A, B para o C, pois representa uma expansão isobárica, em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Show, letra E. Beleza? Fechou? Então tá aí, questãozinha tchutchuquinha, cara. Um cara que não estudou, que não assistiu essa aula aqui agora, e essa aqui ele não resolve. Fique esperto. Então você que assistiu essa aula, você já tá safo, caiu e saiu numa prova, você vai resolver. Show? Professor André Asca por aqui. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!